Fala pessoal, tudo bem? Saindo agora de uma audiência online, tem uma audiência daqui a pouco às 3, mas eu lembrei que eu tinha vontade de vir conversar sobre uma peça que a gente fez agora há pouco, terminei hoje a 1, essa peça. Mas razões finais em um PAD, um procedimento administrativo dentro da penitenciária, que apura a suposta ocorrência de 2 faltas graves por conta de um preso. Vamos lá, quais são essas 2 faltas graves? Primeira delas, uma fuga. Basicamente a história é, o preso saiu em saída temporária, deveria voltar no dia 28 e se apresentou no presídio dia 2. Certo, se apresentou espontaneamente, foi lá, bateu na porta do presídio e disse, olha, quero entrar, quero cumprir minha pena. Tá. Nossa tese, e na verdade o que aconteceu é, ele deveria voltar no dia 28, estava pronto para voltar quando no dia 27 a esposa dele, com quem ele tem 4 filhos, sofreu um acidente de trânsito. Era final de ano, toda a família, todo mundo estava fora de Santa Maria, só tinha ele e ela. Ele deveria voltar dia 28 e ela ficou hospitalizada. Então não tinha com quem as 4 crianças, todas menores de idade, ficarem. Então ele precisou ficar. Ligou para o penitenciário e explicou. Disse, olha, não posso, minha mulher sofreu um acidente de trânsito, está internada lá no hospital universitário, daqui de Santa Maria. Não posso me apresentar. E eles disseram, não tenho o que fazer. Dia 28 tu volta, se tu não voltar, é fuga. Obviamente, como alguém que pensa na família, ele ficou, né, e deu o apoio para a família naquele momento. Então, logo o resto dos familiares voltou para Santa Maria, ele disse, olha, agora eu vou cumprir minha pena. Voltou para o presídio, se apresentou, enfim. O outro PAD nesses mesmos dias, um dia depois, ele foi para uma cela de triagem onde tinham 8 presos. E essas celas de triagem toda hora estão abrindo e entrando gente drogada, entrando gente bêbada, porque é gente que recém chegou da rua. E aí, ele estava lá. Os guardas abriram a porta e disseram, todo mundo vai para o fundo. Supostamente, ele xingou os policiais e teve alguma indisciplina. Certo. Nós estamos fazendo as razões finais. Isso depois de mais de 1 ano e meio que ele está em um regime mais grave. Ele está no regime fechado, enquanto não tem o julgamento desse PAD. Tem muito de demora do judiciário para ele estar esse 1 ano e tanto preso. Festas de final de ano de 2021. Tem muito do poder judiciário de erro, tem muito de poder de erro de colega, que não apresentou as peças cabíveis no tempo, e aí esse PAD vai empurrando. O preso está preso, não vai fugir, eles acabam deixando ele, fica. Mas, graças a Deus, a gente foi contratado e a gente agora está dando a atenção necessária para esse caso. Mas vamos lá. Teses, que daí é o principal. E aí eu digo assim, é importante, muito importante, fazer um trabalho bem cuidadoso na execução penal. Às vezes a gente acha que execução penal não tem o que fazer, vai lá, faz o pedido, apresenta, não deu, paciência, faz o agravo, mas às vezes a gente tem que olhar e ler bem tudo que tem ali. E aí a gente precisa falar sobre as 2 faltas. Primeira delas, fuga. Teoricamente, não existe fuga, porque há uma circunstância que justifica ele não apresentar-se naquela data. Apresentamos tudo isso. Declarações de familiares, comprovantes de internação, tudo isso. Certo. Então nós pedimos que ele seja absolvido dessa falta grave. Porém, se ele não for absolvido, a gente traz julgados do Tribunal de Justiça do nosso estado, dizendo assim, olha, se o preso se apresentou espontaneamente, se o preso errou a data, errou o horário, porque entendeu errado, ele não pode ser penalizado conforme uma falta grave, porque uma falta grave é muito grave. Ele perde dias remidos, ele perde muita coisa na execução penal dele. Então, se condena por uma falta média, muito mais simples, muito mais tranquilo para a execução penal dele. Então a gente pede, absolve? Não absolveu? Falta média? Não é causa para falta grave. Olha só as jurisprudências, excelência. Nas jurisprudências tem exatamente casos em que houve apresentação espontânea. Então, certo. Essa é a forma como a gente combate a primeira das faltas. Mas, fora isso, eu preciso falar sobre as outras faltas. A outra, aliás. E é a principal, a que eu quero comentar mesmo. Eu pensei assim, é interessante trazer para as pessoas que estão comigo quais são as outras hipóteses, né? E aí eu falo, a indisciplina. Nós temos aqui três teses. Eu não me lembro de cabeça aqui, vou tentar abrir. Mas, primeira delas, ele diz que não ocorreu. Que na verdade aquela era uma cela de triagem, então toda hora tinha gente bêbada, gente xingando os policiais. E ele era o preso mais à frente. Então é natural que o policial penal, quando entra, e diga, olha, tu aí, o primeiro é tu que vai ir o nome. Tu fez. Certo. Ele não fez,
e o quê? Não tem prova de que ele fez. Tem uma declaração de um policial penal, mas isso aí nós vamos indo aos poucos, nós vamos subindo. Certo. Nossas teses. O policial penal vai lá e vai capitular, são 3 teses, a primeira ele não fez, a segunda, vai capitular ele por ter cometido uma falta grave, conforme o artigo 11, inciso 4 do Regime Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul. Certo? Certo não, errado, mas vamos lá. Falta grave, qualquer PAD tem 2 esferas, administrativa e judicial. A administrativa não tem contraditório, é uma beleza, não tem advogado, não tem nada, eles fazem o que querem. A administração penitenciária é o guarda que foi xingado, que vai lá dar as declarações dele, ouve o preso, às vezes nem ouve e manda para o judiciário. Certo? Lá, eles disseram, o preso cometeu a falta grave do artigo 11, inciso 4 do regime disciplinar penitenciário. Mas, e aí isso é uma falta grave, mas a nossa grande tese é, olha só, falta grave está inserida no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Quem é que define o que é falta grave? A Lei de Execução Penal, o artigo 50. Então, se não está essa situação no artigo 50 da Lei de Execução Penal, não é falta grave. E mais ainda, o artigo 50 da Lei de Execução Penal, por entendimento do STJ, do TJ, RS, enfim, é de que as faltas graves têm um rol taxativo, ou seja, é aquilo ali. Cometeu o inciso 1º do artigo 50, falta grave. Cometeu uma coisa parecida, não é. Então, não pode uma legislação estadual, né, algo estadual, definir o que é falta grave. Cabe a administração penitenciária, o Estado, definir o que são faltas leves e faltas médias. Não falta grave. Isso é o que está lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal. É aquilo ali. Fugiu daquilo, não é falta grave. Esse é o nosso ponto. E aí o que mais que a gente fala? Se por um acaso, então, o acusado se defendeu a todo momento do artigo 11, inciso 4 do regimento disciplinar, ele se defendeu de uma coisa. Agora vocês não podem dizer que ele cometeu o artigo 50, porque ele se defendeu de X, não venham com Y. E mais ainda, se quiserem botar dizendo que ele cometeu o artigo 50 da Lei de Execução Penal, então nós vamos precisar que volte todo o procedimento, mas mais ainda, nós vamos demonstrar que não ocorreu o artigo 50, porque xingar é uma coisa, agora subverter a ordem da penitenciária é outra, amotinar-se, enfim, participar de uma rebelião é outra coisa. Então não pode, mesmo que digam, ele cometeu o artigo 50, ele não cometeu. Mas mais ainda, a gente vai além. A gente pega, por exemplo, o que é que tem no PAD? O PAD tem a declaração de um único policial penal, que diz, olha, eles me xingaram, xingou, falou isso, aliás, ele me xingou e tratou com palavras ofensivas, é isso que está escrito lá. Mas não tem descrito o que ele fez. A gente precisa saber exatamente o que ele fez. E isso está em sede administrativa. Aí a gente pega e vem para a sede judicial e só ouve o preso. Aí o que aconteceu? O que a gente tem em sede judicial? Só a versão do preso, não tem a versão do policial. E aí eu lembro que existe o artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz que não se pode condenar com base em elementos informativos. O que é informativo? É, por exemplo, o que está no inquérito, o que está no procedimento administrativo, onde não teve contraditório, não teve ampla defesa. Então, se houvesse de fato uma falta grave, o policial penal deveria ter sido chamado para a sede judicial, então ele dava a versão dele, o preso dava a versão dele, certo, nós temos tudo judicial. O Ariel, o advogado, pôde ali fazer perguntas para o policial, mas se está em elemento informativo, está no PAD, onde a defesa não participou, é nulo. Então, obviamente ele tem que ser absolvido. E essa é a importância de fazer um trabalho minucioso, porque a gente vê essas situações, vê que o que tem de prova judicial? Nada. Se não tem nada de prova judicial, a gente aplica o artigo 155 do Código de Processo Penal. Analogicamente, obviamente, ali diz que é em processos para condenar, aqui é um PAD, enfim, mas é a mesma coisa. A gente aplica o artigo 155. Não teve contraditório, não teve ampla defesa, não tem prova. Qual é a prova que tem? A versão do acusado, que diz, eu não xinguei policial nenhum. Foram os colegas de cela, inclusive ele diz, foi um que estava bêbado e drogado. Certo? Tem que absolver. Tem que absolver por quê? Porque ele se defendeu a todo momento do artigo 11 do regimento disciplinar. E o artigo 11 do regimento disciplinar nunca pode definir o que é uma falta grave. Absolve. O que mais? Tem que absolver por quê? Porque as faltas graves têm um rol taxativo. Se cometeu exatamente aquilo ali,
condena. Se não cometeu aquilo ali, não condena. É taxativo, o STJ já disse. Então nós temos que, teoricamente, uma acusação de 2 padres que eram grandes, teriam uma influência enorme, um preso que já está há mais de 13 anos em regime fechado, não em regime fechado, mas em 13 anos cumprindo sua pena. A gente tem que haveria um prejuízo enorme se fosse reconhecido. E agora a gente espera que, por todo o trabalho bem feito, a gente consiga desfazer uma versão acusatória que erra em muitos pontos. Erra em achar que nós podemos definir ou condenar alguém com base no que a gente acha, e não com base no que está na lei. E eu volto a dizer, eu sou extremamente chato com isso. Chato mesmo. Eu sempre falo nas sustentações orais que eu faço, nos júris, nas audiências. A lei é uma só. A lei é uma só, independente se para mim, para ti, para outro. A lei é uma, tem que aplicar o que está na lei. Porque se a gente não aplica o que está na lei, a gente corre o risco de daqui a pouco, por causa da nossa cara, porque a gente é feio, porque não gostam do Ariel que tem bigode, porque não gosta disso, daquilo, a gente está vulnerável. E daqui a pouco a gente é uma dessas pessoas que a lei não é aplicada para nós porque não querem. Porque o juiz não foi com a nossa cara. Então é importante seguir a lei. E se for seguida a lei, esse acusado hoje, em um dos PADs, pelo menos, vai ser absolvido. No outro, pode ser que seja absolvido, pode ser que seja reconhecido uma falta de natureza média. Mas nunca ele vai ter as consequências de uma falta grave, que é extremamente prejudicial à sua execução penal. Era isso, eu passo às vezes rápido, comento algumas coisas, porque eu acho importante ter essa comunicação, contar o que está acontecendo, enfim. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.